2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando estar alinhados com a vontade de Deus, com a sua palavra, com o seu coração e ser fiéis a Ele. Estamos vendo este atributo maravilhoso do nosso Deus, a sua fidelidade. Este atributo que Ele passa para os seus filhos e faz com que seus filhos sejam fiéis. Este atributo que nos mostra o caráter de Deus em toda a sua plenitude e nós podemos confiar e descansar neste Deus tão maravilhoso que é fiel. No programa de hoje, conversaremos sobre a fidelidade da Palavra de Deus. Sim, a Palavra de Deus é totalmente digna de aceitação, porque ela é fiel. Vamos ver isso? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Espírito de Deus. Ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A própria Palavra de Deus nos atesta que ela é fiel. Um dos salmos diz que a Palavra de Deus, ela foi provada como a prata em cadinho de barro 7 vezes. 7 vezes. Ou seja, a prata é depurada em altíssimas temperaturas, passando por altíssimas provas para ser completamente limpa e pura. A Palavra de Deus, ela é pura. A Palavra de Deus foi provada. Nesses anos, esses 3.500 anos que a Palavra de Deus foi escrita, nós vemos que muitos cientistas, muitos intelectuais, muitos homens da ciência, da cultura, disseram em algum momento que a Bíblia ia cair em descrédito, que a Bíblia era um livro de judeus, era um livro ultrapassado, era um livro que foi escrito, mas não servia para todas as gerações. Esses homens passaram. O que eles disseram foi provado, atestado e foi trazido de uma maneira tão clara diante do mundo inteiro que a Palavra de Deus foi aprovada. Foi provada, provada, provada. Houve tentativas 1000 de destruir a Bíblia. Tentativas 1000 de impedir que ela chegasse aos lares, aos corações, às pessoas. Mas a Palavra de Deus teimosamente continua. É o livro mais traduzido em todos os idiomas do mundo. É o best-seller da humanidade. Se pudéssemos escolher um livro para representar a humanidade, este livro seria a Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus, ela é digna de aceitação, porque ela é fiel. Ela passou pelas provas, ela foi aprovada. Ela veio de Deus, e Deus é perfeito. Vamos ver sobre a fidelidade de Deus nas profecias. Olha que interessante. Daniel, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 36 ao 45. Vamos ver Deus revelando, Deus trazendo acontecimentos que iriam ainda no futuro acontecer. E tudo se deu conforme a Palavra de Deus. E tudo caminha de acordo com a Palavra de Deus. Daniel 2, 36 a 45, diz assim: Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze,
o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Bem, estamos vendo aqui a fidelidade de Deus em sua palavra e a fidelidade dele nas profecias. O que eram as profecias? Palavras ditas em um tempo, em uma época, trazendo revelações de acontecimentos futuros. Ah, gente, hoje nós temos aí videntes, pessoas que falam sobre as previsões para cada ano, vai acontecer isso e aquilo, e a média de acerto deles é 20%. São chutes. Chutes. A gente chuta 50% de chance de acertar ou errar. Eles acertam 20% com os seus chutes. Ah, vai morrer tal pessoa, vai acontecer isso, vai isso, aquilo. Mas a palavra de Deus, todas as profecias concernentes ao futuro que foram escritas, que foram dadas por Deus, todas se cumpriram. Eu acho tão maravilhoso na história de Israel, quando Jacó estava no seu leito de morte, Jacó trouxe uma palavra de bênção para os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E ele foi falando de cada um, e aquilo que ele falou de cada um dos seus filhos se cumpriu. Ele disse de Zebulon às margens do mar. Como assim? Como ele podia saber que Zebulon estaria ali às margens do mar da Galileia, do mar Mediterrâneo, que estaria exatamente naquela posição? Como ele poderia acertar a questão da posição de cada um dentro do mapa de Israel, sendo que eles ainda eram apenas uma família patriarcal? Apenas uma família. Porque aquele capítulo 49 de Gênesis, falando sobre as profecias sobre as 12 tribos, eram palavras de Deus. Palavras proféticas a respeito do futuro. E Deus fala, quem pode mostrar as coisas que vão acontecer senão eu? Deus chama, dizendo lá no livro de Isaías, venham vocês, me contem aqui as coisas que vão acontecer. Façam as predições aí, falem o que vai acontecer para que eu veja. Ah, mas eu, diz o Senhor, eu vos conto. Eu falo para vocês tudo o que vai acontecer. E aqui nesse texto que nós lemos de Daniel, capítulo 2, foi uma revelação de Deus mundial, não apenas para Israel, não apenas para o seu povo, mas para todas as nações da terra. Uma revelação mundial. Deus deu um sonho a Nabucodonosor. Nabucodonosor estava pensando, como vai ser?
eu estou conquistando as nações. Eu estou cada vez mais rico. Eu tenho cada vez mais ouro. Eu tenho uma influência mundial. O que vai ser depois de mim? Quem vai se levantar depois de mim? Quem vai reinar depois de mim? Quem vai ficar com esse império mundial? E ele sonhou. Ele sonhou com uma grande e terrível estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, os quadris de bronze, as duas pernas de ferro, os artelhos e os pés de barro misturado com ferro. Ele ficou olhando aquela estátua tremendamente grande, assombrosa, e uma pedra foi cortada da montanha sem o auxílio de mãos. E aquela pedra se arrojou nos pés daquela estátua, nos pés de barro. E a estátua virou pó. A estátua desapareceu. Ela virou pó miúdo levado pelo vento. E aquela pedra, no lugar da estátua, se tornou uma grande montanha que cobriu todo o planeta, cobriu toda a terra. E o rei acordou e ficou assustado. O que é isso? E Daniel, servo de Deus, primeiro-ministro do rei, trouxe para ele a interpretação. Rei, você estava pensando no que vai acontecer no futuro e Deus te mostrou. Deus te revelou. Você sabia que Deus já mostrou o seu futuro, o meu futuro, o futuro do planeta Terra? Você sabia que a Bíblia é o único livro que traz a nossa história na origem, no presente e no que vai acontecer? E a Bíblia, nessa sequência cronológica fascinante, ela tem se cumprido com absoluta precisão. Você sabia? É Deus, Deus fiel, com a sua palavra fiel. Ó Rei, a cabeça de ouro é o Senhor, é o Império Babilônico. Depois de ti virá outro império, não tão grande, não tão forte, o Império Medo-Persa, prata. Depois outro império, depois do Medo-Persa, o Império Macedônico, Alexandre o Grande, a Grécia conquistando o mundo. Depois de Império Macedônico, as duas pernas de ferro, o Império Romano. O Império Romano se dividia em ocidental e oriental. E depois, nunca mais, se levantam impérios tão grandes como Babilônico, Medo-Persa, Macedônico e o Império Romano. Mesmo que tentaram, Napoleão ou Hitler, não conseguiram absolutamente nada. Porque Deus trouxe a revelação do futuro. E ele disse, depois do Império Romano, são artelhos e pés formados de barro misturado com ferro, que não se ligam nações fortes e nações fracas, nações poderosas e nações pobres. E assim nós temos vivido desde que passou o Império Romano, nações fortes, nações fracas, nações ricas, nações pobres, miseráveis. Assim tem sido, até que uma pedra, aquela pedra angular, aquela pedra que foi rejeitada pelos judeus, aquela pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a principal pedra de esquina, Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, essa pedra que é cortada da montanha sem o auxílio de mãos, é o próprio Deus agindo, é o próprio Deus fazendo, essa pedra esmiuça os reinos deste mundo. Hoje mandam e desmandam. Hoje fazem guerra. Hoje oprimem. Hoje podem fazer até levantar vírus e encher o mundo de medo. Hoje podem empobrecer as nações com regulamentos, com pandemias. Hoje podem fazer o que quiserem, mas o reino virá. O reino virá, o momento virá quando o Filho de Deus se manifestar. Quando Jesus vier para reinar, essa pedra cortada da montanha vai se tornar uma grande montanha. A montanha fala de eternidade. A montanha fala de
peso fala de poder, a montanha fala de segurança, a montanha fala de eternidade e de proteção. Essa montanha, essa pedra se torna uma grande montanha e cobre todo o planeta. Jesus virá. Jesus vai reinar sobre a terra, quer você creia ou não creia. Não importa. Não importa o que você pensa, Deus cumpre a sua palavra. A palavra de Deus é absolutamente fiel. E Deus falou para Nabucodonosor quando era apenas o império dele. Deus já falou do Império Medo-Persa, do Império Macedônico, do Império Romano e dos dias que nós vivemos. Deus já mostrou todas as coisas e se cumpriu. Falta esse finalzinho que vai se cumprir. E nós vimos que a palavra de Deus, ela é absolutamente fiel. A palavra de Deus é absoluta e é fiel. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Bem, quando se fala da palavra de Deus, quando se fala de profecias, quando se fala da palavra, muitas vezes as pessoas ficam atrás de picuinhas, ficam atrás de genealogias, ficam atrás de lendas. Aonde que está a Arca da Aliança? Aí está na Etiópia, aí está em Israel, a Jeremias escondeu. Coisas que não são relevantes, coisas que não são fundamentais. Evita isso. Paulo disse para o seu pupilo, para o seu discípulo Tito. Mas ele disse, esta palavra, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, o assentar-se à direita do Pai, para vir e reinar sobre a terra. Esta é uma palavra fiel. Esta é a mensagem para pregar. Faça afirmação confiadamente. Gente, hoje, muitos pastores, muitos pregadores estão com medo de pregar a palavra de Deus. Estão com medo de pregar as Escrituras por causa das leis, por causa dos processos, né, de falar sobre ideologia de gênero, de falar sobre aborto, de falar sobre as questões feministas. Não. A palavra de Deus é absoluta e fiel. É Deus que assume a sua palavra. E nós temos de pregar esta palavra. É o que Paulo fala para Tito. Ele diz, Tito, fala com confiança, porque esta palavra é fiel. Ela é digna de toda aceitação. Essa palavra tem de ser pregada, anunciada. Vai, Tito, prega. Não fica preocupado com coisinhas, com minúcias que não levam a nada, são fúteis. Talvez você goste de discussões, talvez você goste de debates, talvez você goste de debates sobre a lei, genealogias, discussões, contendas. Mas Paulo está dizendo, não entra nessa não, Tito. Isso aí não leva a nada. Anjo tem asa ou não tem asa? Transubstanciação, consubstanciação na ceia. O crente perde a salvação ou não perde a salvação? É livre-arbítrio ou é predestinação? Isso aí não leva a nada. O que nós precisamos é a essência das Escrituras. A essência do que o Senhor nos fala que é a verdade e digna de aceitação. Pregar com confiança.
anunciar a palavra. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Não tenha medo de anunciar o que o Senhor nos diz para anunciar. Não tenha medo de chamar o pecado de pecado. Não tenha medo de mostrar a condenação do pecado. Não tenha medo, nem deixe para depois o falar sobre a salvação e a vida eterna. A palavra de Deus é linda, é fiel. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, depois de 40 anos no deserto, faltando 2 meses para Moisés morrer lá no Monte Nebo, ele escreveu o livro de Deuteronômio. E lá ele escreveu um cântico. E lá ele trouxe uma palavra de bênção para toda a nação e disse: se vocês não obedecerem ao Senhor, se vocês forem atrás de outros deuses, Deus vai espalhar vocês por todas as nações da terra. E vocês serão poucos, fracos, perseguidos. Mas, se reconhecerem o Senhor, se voltarem para Deus, Ele vai trazer vocês de volta para esta terra. E vai estabelecer vocês nesta terra novamente. E ninguém vai tirar vocês desta terra. O que nós vimos? 2000 anos de diáspora. 2000 anos de Israel espalhado pelo mundo, lá no Peru, lá na Etiópia, lá na África do Sul, lá no Japão, lá na Noruega, lá entre os índios do Peru, da Colômbia. Sim, os judeus espalhados pelo mundo. Deus não deixou morrer a língua hebraica. Deus não deixou morrer a sua palavra. Deus não deixou morrer as suas promessas, porque a palavra de Deus é absoluta e é fiel. E em 14 de maio de 1948, Deus faz nascer uma nação em um dia. Deus faz brotar ali em Eretz Israel o seu povo, com bandeira, com hino, com exército, com a Constituição. É Deus cumprindo o seu propósito. É Deus dizendo: a minha palavra é absoluta. E se a palavra dele é absoluta e é fiel, Jesus vai voltar. Você está pronto? Está pronto? Pronto para encontrar com Jesus? Ele pode vir para você hoje. Você está pronto? Que tal orar? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti. Como eu preciso conhecer a Tua palavra, como eu preciso Te conhecer mais e mais, como eu preciso anunciar a verdade do Senhor, como eu preciso de coragem, de força, de sabedoria. Eu me entrego a Ti nesta hora, para fazer a Tua vontade. Lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um coração puro, um coração pronto a Te obedecer. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade hoje e para sempre. Recebe a minha vida, Senhor. Recebe o meu coração, toca meus lábios e dá-me a Tua sabedoria para viver na Tua presença com fidelidade, anunciando as coisas maravilhosas das Escrituras e vivendo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso, crer na palavra de Deus, ter coragem de anunciá-la, levá-la ao mundo inteiro, mostrando que ela é luz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e é salvação para todo que nele crê, que crê em Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Seja fiel, pregue a palavra, leia e busque mais o Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
Ah, Pelos roteiros que a senhora mandou, tem só mais um para